Vamos então ao período da prédica da palavra do Senhor para nós, nossos corações. Queria pedir a você que aguçasse bem o seu raciocínio para ouvir. Eu quero ser um pouco mais sucinto hoje. E nós vamos falar sobre o seguinte título: o reino dos céus na terra. Primeiro, a qualidade do reino dos céus. Nos reinos dos céus, Mateus 6,10. Vamos ler Mateus 6,10. É um texto da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. Venham comigo a um mergulho mais histórico agora. Todo o Velho Testamento você vai encontrar a palavra reino muitas vezes no reino. E vamos encontrar a história dos reis, a história dos primeiros 3 reis, e depois o reino se dividiu. E nós temos toda uma guerra lá no Oriente Médio, por causa dos reinados que foram se estragando. Primeiro, a nação de Israel, o povo judeu, tinha um rei só, e depois foi dividido. Eram 12 tribos, ficaram 2 para um lado, 10 para o outro, né? E por isso que quando você vai ler lá no Novo Testamento, o samaritano, o bom samaritano, os samaritanos não eram do lado dos judeus. O reino do norte ficou com a capital em Samaria, com 10 tribos, e 2 tribos com a capital em Jerusalém, as tribos do sul. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus está dizendo aqui, ensinando a oração do Pai Nosso, Ele está ensinando no livro de Mateus, e Mateus escreve para os judeus. Então a ideia de rei, de reino, era muito forte entre eles. Eles tinham uma noção disso. E eles estavam naquela época oprimidos pelo Império Romano. Tinha que pagar tributo para Roma. E eles estavam oprimidos, e eles aguardavam a vinda do rei, a vinda de um reino, como foi o rei que os seus antepassados contavam para eles, que haveria de nascer um rei. É tanto que Jesus, principalmente em Mateus, você vai ver Jesus chamado como o filho de Davi. O cego vai lá e quer ser curado, e ele diz: Jesus, filho de Davi. Isso era uma cultura para eles. E aí, quando Jesus vem, a esperança que eles tinham era de um rei que viesse para libertá-los do Império Romano. E Jesus vem e está falando para eles e diz, é como se dissesse assim: ei, eu não só venho. E é tanto que lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, e você vai ver várias coisas falando do rei. E eles falam: uau, agora vai acontecer a nossa libertação do Império Romano. Só que não era bem como eles imaginaram. E Jesus está dizendo: eu vim aqui para trazer o reino dos céus para a terra. Lá no céu não tem imposição, lá no céu não tem desigualdade, lá no céu não tem escravização. Então, como é feito nos céus o reino de Deus, como funciona nos céus, é assim que vocês têm que orar. É assim que vocês têm que buscar. A oração de vocês: venha o teu reino e seja feita a tua vontade como ela é feita no céu. E no ambiente onde a vontade de Deus é feita, é um ambiente de paz, é um ambiente de alegria, é um ambiente de tranquilidade. Agora nos transportemos, avancemos no tempo 2000 anos, 2000 e poucos anos à frente. Como está a vida aqui na terra?
Somos escravizados por uma série de coisas. Há tantos impérios. Talvez não mais com aquela faixa de império romano, mas tem o império da falsidade, o império da prostituição, o império da coisa. Tem tantos impérios desgraçando a vida na terra. Desgraçando as famílias. E é neste lugar, onde tem tanto esses impérios, o império romano subdividido, que a minha função e a sua é clamar para que venha o reino dos céus para este lugar. Por que estamos falando isso? Nós tivemos dois domingos atrás, 2 sermões, falando, vamos ver se tem alguém que lembra ali, como que é, o que ficou daquele sermão para nós? Que horas? Que horas são? E foi trazido todo para nós, todo um aspecto daquilo que vai acontecer. Os céus que existem agora são reservados, os céus e a terra, para o fogo e tudo, e vai haver uma hora que chegar esse que horas são, nós vamos para os céus. E nos céus, as ruas são de ouro, rio é de cristal. E nós louvamos a Deus, porque quando nós olhamos para a miséria que há neste mundo, que há nessas coisas tudo, há uma esperança no nosso coração, que não é o nosso lugar permanente. E aí Deus nos trouxe essa informação para esse sermão, para complementar isso. Mas enquanto essa hora não acontece, enquanto Jesus não volta para levar a sua igreja, qual é a nossa função aqui na terra? Qual é a função da igreja? Vou interromper o sermão porque eu não tinha visto você ainda, Edivaldo. Edivaldo, nosso missionário lá no Maranhão. E ele faz um serviço maluco lá. Levar uma Bíblia, implantando o reino lá em cada lugar que você nem imagina que existe gente. Eles estão lá. Eu quero dizer com isso, querido, enquanto o que oração não acontece a hora de ir para os céus, nós precisamos implantar o reino de Deus aqui na terra. É nossa função, trazer o reino de Deus aqui na terra. E onde é essa terra? Teu casamento, tua família, tua cidade, teu bairro. Você que está lá numa empresa onde que está um inferno lá. Imagina você sendo contratado, você que é da área contábil, você é contratado por uma empresa e você vai lá para resolver os problemas contábeis da empresa e você chega lá, vê lá que há uma série de subornos, de deturpação de documentos contábeis, um monte de coisa. O que você vai fazer lá? E daí você chega no outro dia, alguém te contrata e contata você e fala, sabe que tem um esquema aqui, tudo, e você vai concordar com aquela podridão que está lá, ou você vai colocar o reino de Deus na contabilidade da empresa que você acaba de ser contratado? Você que é professora, é contratado para ir para uma sala de aula e chega lá, na hora do momento da sala dos professores, você vê que está uma miséria lá. É um lugar para educar pessoas e está um inferno lá naquele lugar. Como que você vai reagir? Qual que é a tua função lá? Ou você fica quietinho lá, concorda com a imposição do império romano, entre aspas, dentro daquele lugar, ou você vai trazer o reino de Deus para aquele lugar. É essa a função nossa. Que bom, nós já entregamos nossa vida para Jesus, nos batizamos, e nosso lugar aqui oração está garantido, vou para o céu. Mas enquanto eu estou aqui, o que eu estou fazendo? E é interessante que é bom a gente ouvir sobre isso, porque até o apóstolo Paulo, por algum escrito de apóstolo Paulo, ele tinha ideia, porque ele fazia parte daquela geração que viu Jesus subir e que Jesus ia voltar, e eles tinham a impressão que ia voltar naquela própria geração. É tanto que ele falava para uma das igrejas, ele falava assim: você que não é casado ainda, está jovem,
desista disso, Jesus vai voltar logo, não vai dar tempo nem você fazer aquilo. Vamos evangelizar, vamos implantar o reino. Só que já passaram 2 milênios. 2 milênios. E o que essa igreja que ouviu Jesus falar assim, ó, ora vamos trazer o reino dos céus para a terra. O que nós estamos fazendo? O que essas gerações fizeram? E a tua geração, o que está fazendo para que o reino venha aqui? E eu tenho entendido e tem sido muito forte para mim nesse tempo de formatação desse sermão e ouvindo Deus, e ouvindo uma hora, tentando ler a Bíblia, outra hora ouvindo e chorando, e tentando entender. Qual é a minha função enquanto não chega o aqui oração? É implantar o reino de Deus. É trazer o reino de Deus. Estão comigo? Vamos lá. E agora vamos mergulhar um pouco o que é esse reino. Como que funciona esse reino? O reino é um lugar onde a vontade de Deus é feita. Um lugar onde a vontade de Deus é feita. A vontade de Deus está sendo feita dentro do seu casamento? A vontade de Deus está sendo feita no bairro onde você está? Se a vontade de Deus for feita, nós temos um ambiente de paz. Outra coisa, vamos colocar lá na tela agora, Romanos 14, 17. O que é o reino de Deus? Falou, é para trazer o reino dos céus para a terra. E ali a linguagem está dizendo o reino de Deus. Uma informação que eu dei de manhã, quero dar agora também. Ao estudar isso, eu comecei a perceber que no livro de Mateus, que era escrito para os judeus, você vai encontrar repetidas vezes a expressão reino dos céus. Reino dos céus. Outro dia que a gente tiver outro estudo, a gente mergulha aí. Por que céus no plural, né? Primeiro, segundo, terceiro céus, enfim, toda essa coisa aí. Mas nos outros lugares vai dizer o reino de Deus. Uma linguagem mais aberta, mais para fora daquela tribo, não a tribo dos judeus, vai dizer o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Digam junto comigo, para você lembrar sempre. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Agora vamos trazer isso. Se o reino de Deus venha teu reino, e a tua vontade como é feita no céu, seja feita entre nós. Há paz entre nós, enquanto geração, a justiça, a alegria, não a alegria da Brahma. Tem uma pessoa que fica alegre com Brahma. Eu não gosto de Brahma, é outro, não sei das contas aí. Só que é uma falsa alegria, querido. Aí você pega o cara, por que você está fumando esse negócio aí? Porque sabe que eu estava muito triste, desesperado, e o único jeito de sair minha tristeza é fumando. Isso é cigarro normal, né? Tem o eletrônico agora que diz que é tão tóxico quanto o outro. E o cara que vai para maconha, que vai para outras coisas. Por quê? Porque está a falta de paz dentro dele, a falta de alegria. E aí eu e você que nos reunimos domingo à noite para glorificar o Senhor, cantar as músicas da bondade de Deus, esse negócio todo, nós estamos neste mundo. E neste mundo é que nós temos que trazer o reino de Deus para esta terra. Se não fosse assim, simplesmente você se convertia, entregava a vida para Jesus, tem batismo, no dia do batismo, aí fala, agora você está batizado mesmo, vamos para o céu. E você não ficava na terra. Se você está aqui é porque você tem que construir uma família, você tem que dar exemplos para a sua família, você tem que fazer isso, trazer o reino dos céus para a sua família. É isso que nós entendemos. Então, este é o reino. Agora,
Vamos para Hebreus 1:8. Mais uma faceta do que é o reino dos céus, o reino de Deus. Não temos tempo para colocar todas elas aqui, mas vamos ver. Vamos lá, Hebreus 1:8. Tchan, 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 tchan. Chega aqui, chegou, não chegou? Chegou. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Cetro é aquela bengala, aquela vareta dos reinos, né, que fica na mão do rei lá e que determina, orienta. E é um reino de equidade. O que é um reino de equidade? Uma das traduções de equidade é justiça, equilíbrio, as coisas sendo feitas. Há tanta injustiça nesse mundo, querido, há tanta falta de equidade. Aí o cara está... Uma das coisas que eu vejo nesse mundo que é falta de equidade é o seguinte: aí um cara, só porque ele joga melhor futebol do que o Jackson, não, do que o Jackson é mais difícil jogar melhor que ele. Agora, melhor que eu é fácil jogar melhor que eu. O cara do Atlético lá, como que é o goleiro? O Bruno? Bento? O Bento se acha o cara que é goleiro, ele não conhece o Jackson ainda. Tá, mas o que eu quero dizer com isso? Por que o cara, porque é mais craque, tem que ganhar milhões por dia, enquanto o outro semelhante a ele, parente dele, tem que viver na miséria, não tem dinheiro? Está tudo errado nesse mundo. Não há equidade. Eu peguei um exemplo exagerado só para a gente manter a linha de raciocínio. Não há equidade. Agora no céu tudo isso funciona perfeito. Qual é a tarefa? Nós começamos lendo lá na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Agora um reino, para vir para um lugar, tem que ter os implantadores do reino. E aí eu tenho entendido que a igreja é essa agência de implantação do reino. Nós somos igreja. Nós estamos aqui nessa esquina aqui desse lugar como igreja, querido, para implantar o reino de Deus. Não aqui dentro já funciona perfeito. Aqui já funciona, né? Aqui que funciona. Vem no ensaio da turma do louvor aqui. Eles apresentam tudo bonitinho aqui, as notas tudo feitinha, arrumadinha, tudo aqui. Mas vem no ensaio deles para você ver o que acontece. Todo perdão aí o pessoal do louvor. Mas é para nós implantarmos o reino. Essa semana ontem, tive a oportunidade de ir no aniversário da igreja Shalom, que está aqui a Annelise aqui, depois vira Alfredo Pinto, lá na frente tem a igreja Shalom. Aniversário de 11 anos. E eles deram um testemunho lá que eu fiquei pensando assim. Ele falou, nós chegamos aqui, essa rua aqui era muito bagunçada. As casas dali era tudo um matagal, essa coisa tudo. Nós chegamos aqui e compramos a bronca desse lugar. E fizemos atos proféticos, e fomos e oramos. E trazemos pessoas da região aqui, para congregar aqui e encontrar Jesus. E agora você vai lá, as casas estão arrumadas, estão arrumadas. A bagunça que estava no bairro deles, agora está bonito lá, no final. A implantação do reino. O reino vem para trazer ordem no lugar onde está bagunçado, onde Satanás arrebentou com todas as pessoas. E isso é assim. Quantas pessoas tinham um casamento totalmente arrebentado quando chegou a presença do reino de Deus? Porque alguém, orando a oração do Pai Nosso, entendeu isso. Falou, eu preciso levar o reino de Deus para esse casamento da minha família. E aí uma dica para você que tem na sua família alguém que está uma bagunça na vida deles. E você tem a solução, o reino de Deus. Se o reino de Deus entrar no casamento
desse meu parente aqui vai dar certo. Vai ter equidade, vai ter respeito, vai ter paz, vai ter alegria, tudo que nós falamos. E você está aqui, você não foi levado para o céu ainda, querido. Porque você é o agente da implantação desse reino nesse lugar. É assim que nós temos que pensar. Eu sou o agente da implantação do reino de Deus. Porque senão, o dia que não precisar mais disso, Deus me leva para o céu. Vamos agora, de posse que nós sabemos o que é o reino, como que ele funciona, vamos encarar um pouco essa responsabilidade nossa de implantar o reino. Jesus vem, ele ensina a orar para trazer o reino, depois ele ensina várias coisas sobre o reino, e ele volta para os céus e deixa aqueles discípulos na terra para eles implantar o reino. Só que só com o treinamento que eles tinham, eles não conseguiriam implementar o reino. Jesus diz: vocês vão precisar do meu Espírito para implantar o reino. Mas por que precisar do meu Espírito? Guarde essa informação aí agora e vamos voltar ao início de como você só pode implantar um reino se você já é do reino. Só podemos implantar um reino se nós já somos do reino. Veja o sistema de embaixadas, por exemplo. Eu sou do reino da Inglaterra e vamos colocar uma embaixada lá na Malásia. Eu preciso de alguém que já é do reino, um embaixador do reino da Inglaterra, para colocar o reino lá na Malásia. E lá cria-se um território, uma embaixada, e aquele pedaço ali da coisa é parte do reino da Inglaterra lá na Malásia. Agora vamos pegar isso para o sistema espiritual. O embaixador do reino dos céus, ele vai lá para implantar o reino dos céus naquele lugar também. E aí é numa esfera espiritual. Lá a prostituição, se você chega com o reino de Deus, vai acabar a prostituição. Lá tem miséria, tem suborno, tem todas essas coisas. Você vai chegar como embaixador do reino de Deus e vai trazer: o reino dos céus chegou neste lugar. E vai acabar essas misérias aqui. Eu venho de uma realidade. Eu sou descendente de escravos. Meu pai conta algumas histórias dos escravos que eram escravizados. Mas gerações depois, eu tenho uma vida que não é mais de escravo. Mas quantas vezes eu ouvi meu pai, na minha infância, meu pai abrindo a Bíblia e falando: nós vamos sair dessa escravidão financeira. No nosso caso era uma escravidão financeira. Às vezes hoje eu vejo as crianças, às vezes reclamando que não gostam de comer isso, não gostam de comer aquilo, que não sei o que, e tem que ficar forçando a criança para comer. Minha mãe pegava a comida e repartia um pedaço para cada um e às vezes não sobrava para ela. E a gente não tinha, eu não gosto disso, não gosto daquilo, a gente comia, queria comer mais, não tinha mais. Mas meu pai falava, ele se converteu naquela época, ele tornou um embaixador do reino, e ele trouxe, uma projeção, e ele profetizava na nossa vida, e falou: meus filhos, eu falo isso, né, e a minha geração às vezes acha que é cansativo, mas o velho vai sempre falar isso. Estou falando da questão do reino, que vem e muda a história. E meu pai falava assim, muitas vezes em volta do pé de café,
E a colheita do café no norte do Paraná, exatamente no inverno, aquilo doía, rajava a mão da gente, e doendo, eu olhava para o meu pai, assim, será que a mão do meu pai não dói? E ele falava assim, meus filhos, a roça é só para começar, eu vou dar tudo que eu tenho, vou trabalhar toda a minha força, mas vocês vão estudar, porque a roça é só para começar, se vocês não estudarem, vocês não vão conseguir. E meu pai trabalhou isso, e deu a vida dele. E aí ele pegava e reunia a gente em volta do braseiro, porque nosso cobertor de frio era o braseiro no chão batido, e em volta do chão batido ele estava dizendo, Deuteronômio 6, falando, ensinar essas coisas aos vossos filhos, andando em vossas casas, em volta dessa coisa. E ele colocou o reino dentro de nós. E nós vencemos. Permanecendo na casa deles, nós vencemos. O que eu quero dizer, queridos, é que você só está aqui nesta noite ouvindo isso porque Deus tem um compromisso e Ele tem um representante, Ele tem um embaixador do reino dEle, e esse embaixador é você. Essa embaixatriz é você, colocar o reino dEle. Mas você só pode isso se você já estiver dentro do reino. E aí, eu quero levar você para João 3, 5. João, capítulo 3, versículo 5. É a história de Nicodemos. A gente não tem tanto tempo para descer a fundo, mas ele era um cara privilegiado na sua época. E ele vai com Jesus, para Jesus, e Jesus responde para ele assim, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você não nascer da água e do Espírito. Então, toda a sabedoria que Nicodemos tinha, tudo a posição que Nicodemos tinha, não era suficiente para ele entrar no reino de Deus. Então, só entraremos no reino de Deus, preste atenção nisso, através do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos colocar. Porque veja, sabe por que é Ele? E nós só vamos implantar o reino dEle através disso, porque Jesus Cristo, nós temos a triunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus veio, desceu dos céus, ele tinha toda uma noção de como é o reino nos céus, e ele desce e olha, bate no meu ombro, no seu ombro e fala, vocês oram assim, venha o teu reino. E ele exerce seu poder de rei aqui, a implantação, o protótipo disso, mas ele, na sua morte, ele é inquirido, e quem estava inquirindo ele, disse, você diz que é o rei dos judeus? Ele falou, tu dizes que eu sou o rei dos judeus. E ele é o rei e ele morre. E aí ele fala, eu vou para o meu pai, e em vários outros textos ele fala, eu vou para o meu pai, mas eu vou deixar convosco o Consolador. O meu Espírito Santo vai ficar. Então o reino de Deus, o reino dos céus, para ser implantado aqui, tem que ser implantado através de um embaixador. E o embaixador da vez agora é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai agir através de mim e de você. Por isso que ele está falando, para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo, e nascer da água e do Espírito. Mais um detalhe tipológico de implantação do reino de Deus. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Lá no Sermão do Monte mesmo. Vós sois o sal da terra. Qual é a função do sal, querido? A primeira é de não deixar estragar as coisas. Quem é do Nordeste aqui? Quem está no Nordeste? Pessoal do Nordeste. O pessoal daqui de baixo não conhece o que é carne de sol. Né? O que é carne de sol? Pega a carne, bota sal nela e coloca no sol. Para conservar. Mas o sal é também para dar sabor. De manhã eu brinquei com o pessoal. Quem gosta de churrasco? Vamos lá. Quem comeu churrasco hoje?
Ó. Mas eu vou convidar vocês para um churrasco na minha casa. Meu churrasqueiro é o meu genro, o Gabriel. Eu era churrasqueiro até ela aparecer na história. Quando ela apareceu na história, eu falei, não, agora é ele. E nós vamos oferecer carne para vocês, mas carne sem sal. Parou para pensar aí? Churrasco sem sal. Panceta de porco sem sal. O que eu quero dizer com isso, querido? Você está no lugar onde você está. Lá na empresa, lá na escola, lá onde você estiver. E você tem que ser a função do sal. O sal conserva, o sal dá sabor. Só que o sal, quem consegue enxergar o sal num churrasco depois que ele está, sabe aquele churrasco que está salgadinho? Você consegue enxergar o sal? Não enxerga. Então você não é para ser enxergado lá. Sabe, tem uns crentes que são os crentes chatos. Quem já conheceu um crente chato? Desde que não seja você. Sabe daquele que fala de Jesus toda hora e fica, e fala, e expulsa o demônio de você e faz. Sabe, nesse ambiente, sabe a ideia do sal? A Bíblia é muito inteligente. A ideia do sal é o seguinte: você altera a qualidade do ambiente sem aparecer. Aliás, você desaparece. No começo que a gente joga o sal em cima do churrasco, a gente até enxerga o sal, mas depois ele desaparece. Qual é a qualidade do ambiente onde você vive, querido? O reino de Deus está lá. Nós fomos chamados para isso. O reino de Deus tem que estar no seio da sua família, em todo lugar. E eu quero finalizar da seguinte forma. Jesus volta para os céus, e uma das as últimas palavras de Jesus, lá em Lucas capítulo 24, 49, leia lá. Vamos lá, 24, 49 de Lucas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E aí, a sequência do texto de Lucas, logo depois ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus. E eles tinham que ficar. E ali nasce, logo depois daqueles dias, nasce o que nós chamamos de igreja hoje. A igreja é a agência implantadora do reino de Deus aqui na terra. Amém? Por isso que igreja não é esse prédio aqui. Não dá para levar. Igreja é você que está lá na UTI do hospital, como enfermeira, como médico. A igreja é você, professor, que está lá na sala. Essa é a igreja. É você, Uber, que entra alguém desesperado lá no seu carro. E você é o sal que vai dar sabor para aquela vida lá. Mas isso só revestido do Espírito Santo de Deus. Que Ele é o verdadeiro agente de implantação do reino nessa época. Você vai sair daqui nessa noite. E essa palavra vai ficar trabalhando no seu pensamento. De tal forma que enquanto nós estamos aqui, o reino de Deus vai ser implantado nessa terra. A única razão de nós estarmos na terra ainda é para que o reino de Deus seja implantado. Para que mais pessoas conheçam. E se você achar que está difícil implantar o reino onde você está vivendo, onde Deus te alocou,
Nós vamos conversar com a pastora Dani e vamos te mandar para a Coreia do Norte. Para a Coreia do Norte. Imagina você chegando na Coreia do Norte querendo implantar o reino de Deus na Coreia do Norte, você não tem nem o olhinho puxado. E eu quero terminar com algo que eu ouvi agora há pouco. Para a gente sair daqui com uma convicção de que a gente precisa fazer alguma coisa para o reino de Deus ser implantado, porque a nossa realidade está mais fácil do que em qualquer lugar. E na Coreia do Norte, encontraram um grupo lá que estava lendo a Bíblia. E aí eles foram levados para o tribunal da Inquisição deles lá, e tinha 3 crianças no grupo, tudo. E eles usaram o método de passar a patrola, aquelas patrolas do Tancurutu, esse negócio todo. Falou, ou vocês negam Cristo, ou vocês vão morrer. E começaram primeiro pelas crianças, por enforcamento. E aqueles pais que estavam lá para plantar o reino de Deus ali, olharam para as crianças e falaram, vocês não vão negar Jesus. Se vocês morrerem, nós vamos jantar com o Papai do Céu. E eles enforcam as crianças. E depois começam a patrola. E vai patrolando todos. O pastor ficou como o último lá. Você nega Jesus? E patrolaram. Então, querido, no mínimo isso gera em nós uma responsabilidade de sermos agentes implantadores do reino de Deus onde nós vivemos. Vamos ficar em